Boa noite aos amigos do canal do CBCP no Facebook. Meu nome é Celeno Santos, eu sou vice-presidente do CBCP e faço a introdução do quadro Papo com o João, Histórias Paralímpicas por Contar, que foi criado para resgatar a história de personalidades que dedicam e dedicaram suas vidas ao desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. Hoje será o primeiro quadro do ano de 2021, marcando o retorno das entrevistas depois de uma pequena pausa para as festas de Natal e Ano Novo que se inicia, com a esperança do fim da pandemia, do coronavírus e, é claro, muitas histórias por contar. Costumeiramente, temos a participação do Tal, nosso intérprete de Libras, para o envolvimento da comunidade surda que nos acompanha. Durante a entrevista, vocês poderão encaminhar perguntas e felicitações, que serão destacadas no vídeo ao longo do andamento do quadro. O Papo com o João de hoje terá uma personalidade muito querida nos eventos paralímpicos, Dr. Vital. Por um problema técnico, não teremos a participação da tia Zaira. Para aqueles que nos conhecem, será um belo momento de reviver histórias que marcaram gerações. E os que não conhecem terão a grata oportunidade de conhecê-lo e se apaixonar por suas histórias. Convidamos, então, o presidente do CBCP e idealizador do quadro Papo com o João, Histórias Paralímpicas por Contar, para conduzir essa incrível entrevista. Celeno, querido, muito boa noite. Tal, nosso intérprete. Nosso convidado, Dr. Roberto Vital. Boa noite a todos. Infelizmente, tia Zaira teve lá um problema técnico com a internet, não pôde estar participando aqui dessa conversa conosco, o que de todo é lamentável, mas não faltará oportunidade para que a gente converse com a tia Zaira. Eu queria dizer, primeiramente, que estou aqui com uma camiseta para fazer uma homenagem ao Clube de Futebol do Coração de Dr. Roberto Vital, que é o ABC de Natal. Dr. Roberto, eu tive a honra, o prazer de conviver com ele em momentos de muita importância para o esporte das pessoas com deficiência, mas o Dr. Roberto Vital vem muito antes da criação do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Dr. Roberto Vital, em 79, estava aqui na BBR estagiando, e tia Zaira lá trabalhava também, como enfermeira, quando o Dr. Roberto Vital vai participar como voluntário, na condição de médico, dos Jogos Nacionais em cadeira de rodas. E ali se apaixona pelo esporte de pessoas com deficiência e passa a se dedicar, então, também a essa tarefa de cuidar da saúde de atletas com deficiência, o que é fundamental para o desempenho desses atletas em jogos, sejam nacionais, internacionais, paralímpicos, para pan-americanos. Então, doutor Roberto, eu queria dizer ao senhor que tem pelo senhor, assim, profunda admiração, respeito. O senhor está no céu, né? Por tudo aquilo que... Vou te chamar de você, então. Por tudo aquilo que você tem feito e continuará fazendo pelo esporte das pessoas com deficiência. Eu queria deixar a palavra contigo para você voltar a treinar um pouco atrás, lá, quando a cobra estava enrolada no pescoço, as condições eram muito precárias, e como é que era, então, cuidar da saúde de atletas com deficiência, com pouquíssima estrutura. Eu terminei o curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1978 e fiz a prova de residência na BBR no início, em 79, e passei na residência, e naquela época, justamente com a doutora Isabel Maior, a tia Zaira, como já foi falado, infelizmente ela não está podendo participar hoje,
a residência lá na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação já tinha, assim, um apoio para as pessoas que estavam na reabilitação, e um clube dentro da própria instituição que chamava Clã, né? E a gente começou a acompanhar os atletas do Clã, o Zé Carlos, né, que faleceu ano passado, que foi com a gente para Atlanta, o Celso, o Roberto, muitas pessoas. E lá naquela época, né, além da Isabel, e a gente acompanhava o clube, e teve jogo no Rio em 79, que naquela época era coordenado pela Andy, né, com Aldo Mico, que era o presidente, funcionava ali no Museu do Índio, ali no próximo Maracanã, e o médico-chefe lá era o professor Silvio Moreira, que nos convidou, eu e a Isabel, para fazer a classificação, que naquela época a classificação era eminentemente mais médica, hoje é uma classificação funcional, e dar assistência a esses atletas. Então, nós participamos, né, em 79, foi lá no Rio, lá no pavilhão de São Cristóvão, ali Pedro II, e em 80 foi lá em Brasília, e lá em Brasília, naquela época, também já foi agregado uma ex-residência da BBR, também a Regina, né, que era aí do Rio, lá de Barra do Piraí, que depois teve um infarto fulminante e faleceu. Ela foi conosco, né, naquela época, a primeira competição internacional que foi lá em Malta. Mas aí, quando eu terminei a residência, né, achei que não ia ser convidado, voltei para Natal, fiquei acompanhando os clubes aqui do estado, as competições regionais. Inclusive, nós teve nesse ano de 80, 83, 84, nós trouxemos a Seleção Brasileira de Basquete para fazer uma apresentação aqui no Colégio Marista, com a professora Nízia, mais conhecida como Bolinha, e foi um sucesso total, a apresentação, totalmente lotado, e eu fiquei afastado, né, um tempo assim, acompanhando só as competições aqui regionais e os clubes locais, e quando eu estava fazendo residência na BBR, um dos pacientes que estava internado lá era o Luiz Cláudio Pereira, né, que era um atleta de judô e teve um trauma raquimedular a nível de coluna cervical, ficou tetraplégico, e depois ele foi para o esporte paralímpico, né, e foi um dos melhores atletas na modalidade de atletismo, destaque na Paralimpíada de Seul e Barcelona, né, e ele já trabalhava com você aí, né, na Andef, né, aí no próprias instituições, e era o presidente, né, tinha passado a Bradecá, né, então já vem a história da Bradecá com o Blanco, a Bia, né, vários presidentes passaram, e Luiz Cláudio assumiu em 1994. E ele, ao assumir, ele ligou para mim, Roberto, eu estava querendo a sua colaboração, você podia me ajudar? Aí eu voltei, fui resgatado, né, para o movimento paralímpico, e fiquei com ele até o término do mandato dele, que foi em 98, depois assumiu o Irajá, depois veio o Ciraldo, e essa sequência aí vocês sabem muito bem, houve alguns problemas da Bradecá com o próprio comitê, e o primeiro campeonato que participei internacional, justamente foi Malta, em 94, foi o primeiro campeonato paralímpico, né, mundial de natação na ilha de Malta, e que foi uma delegação pequena, e naquela época não tinha ainda o comitê, tanto que nós, ao chegarmos em Malta, tinha uma delegação já do Brasil, e chegou a outra delegação. Na realidade, eram alguns deficientes intelectuais que foram com um grupo de São Paulo, e tinha essa confusão aí de duas delegações até, vamos dizer, a fundação do comitê, que agregou uma representação só. Não foi a primeira vez, né, doutor Roberto? Não foi a primeira vez, porque em 1975 aconteceu a mesma coisa no México, no Maracanã do México. Duas delegações brasileiras se apresentaram no México, uma delegação paulista, comandada por Sérgio Del Grande, do Clube dos Paraplégicos de São Paulo, e uma delegação carioca, comandada por Robson Sampaio. E o senhor sabe que essa confusão de 75 no México, ela dá vida à primeira organização nacional do desporto das pessoas com deficiência, que é a ANDE, que o senhor cita aí, que começa, então, a fazer os jogos nacionais em cadeiras de rodas, né? Eu não tinha nenhum conhecimento dessa situação em Malta. Nós tínhamos uma atleta lá, a Carla Angélica,
É isso, foi a Carla Angélica. Nós tivemos uma medalha de prata, né, que nos 50 metros borboleta, estava o rival também, tinha o Irapuã, que era de pernambucano, mas estava no Rio, o Gênesis, o Gledson, né, então, essa delegação, o técnico... Rio Dene? Não, o Rio Dene, eu acho que ela não foi nessa competição, só foi a Carla Angélica. E até o problema, ao sair do Rio, já tivemos um problema, porque a Itália só queria levar 2 cadeirantes, né, a nossa delegação tínhamos 6 ou 7, e foi uma confusão, atrasou o voo. E cadeira não, né, doutor Roberto? A solução que eles acharam era ficar um não deficiente com um deficiente ao lado um do outro, e saímos 2 horas da manhã, era para sair 10 horas da noite, e já teve tanto esse embaraço na ida como na volta. E lá, nessa competição, uma ilha, né, ali perto do outro lado da Itália, ali da Sicília, e teve assim, nós tínhamos poucos brasileiros visitando, tinha vamos dizer, um que estava fazendo mestrado, doutorado em sociologia, em gerontologia, ia todo dia lá, porque ela fazia muito tempo que não via brasileiro, ia acompanhar todo dia. E nós tivemos também um padre maltês que morava em Curitiba e os pais estavam adoentados, ele voltou, apareceu um dia lá e se ofereceu para sair com a gente, fazer um giro, e tinha uma folga no meio da competição, que era quarta-feira, mas na terça-feira choveu muito, um fenômeno lá, e a competição não aconteceu, que era uma piscina aberta. E no penúltimo dia da viagem, no dia de folga, ele foi lá com o ônibus da igreja, e a gente conseguiu, vamos dizer assim, percorrer todas aquelas ilhas lá, e mostrando, assim, a tradição das famílias, cada um tinha uma igreja que quem estava fora do país, mandava dinheiro, muito altar de ouro, uma coisa muito bonita, né? Então, uma coisa que marcou muito a gente entrava com ônibus dentro daqueles ferrobotos, para cada ilha que tinha, né, que são várias ilhas que tem lá, né, em Malta, e foi uma coisa muito interessante, e até ele levou lá próximo, tinha lá onde teve a primeira filmagem lá do Popeye, né, tinha lá um estúdio lá, que foi o primeiro filme do Popeye, que acho que foi filmado lá em Malta, mas foi um negócio muito interessante. Nós passamos no final de outubro, nós passamos o Dia das Bruxas lá em Malta, uma festa muito bonita, né, e foi um negócio muito marcante, né, em relação à viagem em si. A Regina foi como classificadora, a Beth também, o diretor técnico era Sérgio Coelho, né, e o outro técnico era o Menescal Pedrinha, né, então teve um atleta até que foi do Rio, era até um atleta que era da Marinha, era naval, e teve que ser reclassificado, terminou sendo inelegível, mas em si foi uma experiência muito salutar. Ô, doutor Roberto, o senhor está aí com o uniforme do agasalho. De Malta, primeira competição internacional, tá aqui é Malta. Poxa vida, mostra aí para as pessoas, doutor Roberto. Aqui, ó, Malta. Oh, que coisa boa. 94, a roupa da delegação. Cada competição dessa eu tenho uma das peças da roupa e trago uma lembrança, tem os mascotes, muito interessante. Ô, doutor Roberto, bom, como é que é a evolução, para a gente não ficar só lá nesse tempo? Como é que é a evolução de 79 dos Jogos Nacionais em cadeira de rodas, já para Malta em 94? Por quê? Em 79 não existia ainda o Comitê Paralímpico Internacional, que nasce em 89. Sim, 85. Em 94 já tem o Comitê Paralímpico Internacional, já tinham experimentado a classificação funcional em Barcelona, 92, que também foi um problema, né? Era um problema antes da classificação funcional, continuou sendo um problema depois da classificação funcional. O senhor não estava lá em Barcelona, infelizmente, mas lá a gente teve o primeiro prejuízo, que foi a reclassificação de Luiz Cláudio um dia antes do início dos Jogos Paralímpicos. Eles reclassificaram o Luiz Cláudio, que era multimedalista em Seul, e eles elevaram o Luiz Cláudio uma classe acima, passou a competir com paraplégicos que tinham rotação de tronco, e o Luiz Cláudio tetra, sem rotação alguma. O Luiz Cláudio foi muito prejudicado, e um dos momentos mais assim, emocionantes foi a prova do peso, né? Porque
porque Luiz Cláudio, a melhor prova dele era no disco, ele perdeu em sétimo, depois fez o dardo, perdeu, e no último dia ele diz, eu não volto para o Brasil sem uma medalha de ouro. Como é que eu vou sair de lá medalhado, triplo medalhado em Seul, e vou voltar derrotado? E foi, assim, um momento muito marcante, porque o Luiz Cláudio quebrou o recorde do mundo por 3 vezes consecutivas. Ainda tinha um agrupamento de classe, né? Era pior. Isso, E foi, assim, muito importante. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão de 79, né, que era uma coisa incipiente, né, os jogos participavam todo mundo, como é que tinha medalha a rodo, né, quem participava. Assim, a competição da natação, a mudança, sim, foi muito mais na frente em relação à roupa, né, para participar, até que chamavam de doping tecnológico. A mudança mais marcante que eu vi e me lembro foi, assim, Atlanta já é uma evolução muito grande nas próteses, né, dos atletas que usavam próteses, com apoio lá em Atlanta, que em 95, a fundação do comitê, você foi o primeiro presidente, e teve já uma certa estrutura em termos de apoio com o convênio com a Escola Paulista para avaliação dos atletas, mas o que me marcou mais, assim, em termos de evolução, foi na competição no Mundial de Atletismo em Birma, em 98, que o Alberto foi como chefe da delegação, e uma evolução nas próteses. Está aí conosco. Já vi, ele já passou aqui. Então, foi uma mudança muito grande, realmente, em Atlanta, né, em 98, em Birma, assim, em relação, como tinha também no Atlanta, por exemplo, nós tínhamos o Tita lá, que tinha a cadeira de roda dele, mas a cadeira de roda pesava 200 quilos, já tinha cadeira com 5 quilos de fibra de carbono. Então, realmente, quando você tem um esporte que depende da tecnologia, a diferença é muito grande. Se você for evoluir no tempo, a gente vê o Pistório justamente com Alain, né, que Alain ganhou de Pistório lá em Londres, 2012, então você vê, não depende só do atleta, depende dessa tecnologia. Ô, doutor Roberto, o senhor sabe que eu tive a oportunidade de conversar com Cláudio Araújo, e Cláudio tem uma história riquíssima, porque Cláudio teve poliomielite na década de 50, final da década de 50, e foi abandonado pela família no Hospital Jesus. Isso, que era o hospital infantil lá, de ortopedia infantil. E deixaram o Cláudio lá na porta, numa caixinha, para que o Hospital Jesus passasse a cuidar dele, né? Os pais dele, infelizmente, não tinham condições de cuidar, como muitos pais, né, de pessoas com deficiência, sem condições de cuidar, acabavam entregando seus filhos. E Cláudio me disse o seguinte: bom, ele ficou no Hospital Jesus um tempo, aí deslocou-se para a BBR, foi lá para a BBR como interno, ficou na BBR por um tempo, e depois, então, foi para o Clube do Otimismo, porque o Clube do Otimismo tinha lá moradia e tal. Isso. E Cláudio me disse que lá ele aprendeu a jogar basquetebol. A cadeira pesava 40 quilos. E o Cláudio me disse o seguinte, não combatendo essa tese, pelo aumento da tecnologia. Mas Cláudio me dizia: ô João, nós tínhamos cadeira de 40 quilos, mas a gente não perdia de ninguém. A gente não perdia do Canadá, a gente não perdia dos americanos, a gente não perdia de ninguém. Entendeu? Mas fazia uma diferença muito grande, realmente. O sangue estava no olho. Sangue no olho. E logo em seguida teve a fundação, né, do comitê em 95, em 96 nós fomos para Atlanta, né, fizemos aquela aclimatação lá em Manaus, que era o clima que... Doutor Roberto, volta um pouquinho aí, porque antes da aclimatação de Manaus, a gente fez outras coisas. Nós fomos lá para a Escola Paulista de Medicina. Isso. Foi feito, aí, nosso remador aí, o Kelvin Rodrigues. Foi feito aquele convênio que foi feito com o Comitê Paralímpico, e os atletas foram avaliados lá na Escola Paulista de Medicina, lá, né, com o Tufik, o Marco Túlio, o professor doutor Antônio Carlos, né,
Então, foi formada aquela equipe de avaliação que fez justamente a avaliação de todos os atletas, já visando o Atlanta, e teve o prosseguimento depois para a Sydney, né? O resultado, o senhor vai se lembrar disso, aquilo foi uma coisa assim, de um ineditismo enorme para o tempo, para 95. Eu agradeço imensamente ao senhor, ao doutor Marco Túlio, doutor Antônio Carlos, pessoas que Tânia, minha esposa, estava na condição de... A nossa chefe médica em 95, né, na fundação era a Tânia, né, e foi como chefe, né, do setor médico para Atlanta, depois aqui no desdobramento. Trabalhou que nem uma desgramada. Mas o que acontece? Não sei se o senhor se lembra, a gente levou os atletas para o laboratório pela primeira vez para fazer tudo. Testes de todas as maneiras. Eu era naquela época... Para fazer tudo. E monitoramos o treinamento à distância com aqueles polares. Isso, eu comprava os flexímetros polares. Para as pessoas, né? A gente tinha até uma certa dúvida, não sei se o senhor vai se lembrar, o que a gente faz? Porque as pessoas não se alimentavam direito. Foi dada até uma cesta básica para alguns atletas, foi um encampado pelo Marco Túlio, né, essa sugestão, e o comitê aceitou. Então, a gente tinha atletas, naquela época não tinha bolsa atleta, né, e não tinha atleta, a maioria não tinha, vamos dizer assim, não tinha patrocínio, não tinha nada, né. Se a gente for lembrar para Atlanta, a gente tinha 2 atletas que tinham patrocínio, e um era a Sueli, né, com a Texaco, e o Rivaldo com as batatas chip das brigas aí, né, que você bem conhece. Mas, realmente, a Escola Paulista fez um diferencial, eu diria assim, o que tinha evoluído naquela época eram os clubes de futebol, com os departamentos de fisiologia, e nós aproveitamos, né, esse know-how, né, para ser aplicado aos atletas paralímpicos, e estava muito incipiente, porque eles dão, vamos dizer assim, eu diria assim, até um choque muito grande em termos de estrutura, porque tinha técnico que não conseguia acompanhar nessas informações, houve muita controvérsia, discípulos que não tinham acesso tudinho. Então, à medida que foi evoluindo o estético em relação à parte científica, também foi melhorando também a performance, foi uma coisa fundamental, e os desdobramentos depois foi até o lançamento de um livro, depois de Sydney, e um livro pós-Atlanta, os artigos publicados nas revistas indexadas, a Revista Brasileira de Medicina do Esporte, e foi um marco diferencial na evolução científica também, que começou com o Marco Túlio, hoje a gente tem a Andresa aí, que toca muito bem aí. Então, naquela época, de médico para Atlanta, foi a doutora Tânia como chefe, o Antônio Carlos foi como fisiologista, mas aí, como você estava, vou voltar no tempo, você estava hospedado no hotel, e não queria botar briga, a doutora Tânia foi lá e ficamos praticamente dentro da vila, eu e o Antônio fazendo o atendimento também. E, assim, se a gente for ver a Atlanta em relação às outras Paralimpíadas, foi a pior Paralimpíada em termos de estrutura. Nós chegamos, ficamos hospedados na escola de engenharia, que ainda estava, vamos dizer assim, adaptando os banheiros, locais, né, os acessos para os deficientes. A gente sofreu isso na pele, e os locais muito distantes, a gente teve um apoio fundamental aí, que foi uma pessoa fenomenal, Fenômeno Pelé. Esse foi uma coisa, um marco, né, essas Paralimpíadas, e foi responsável por abrir os jogos lá de futebol de 7, Brasil e Estados Unidos, que estava marcado para começar às 17 horas, foi começar quase 20 horas, quando o Pelé chegou, desceu toda a arquibancada, não teve segurança, foi igual a invasão do Capitólio, ninguém segurou, Pelé ficou umas 2 horas dando autógrafo, doutor Roberto, um negócio fenomenal. Doutor Roberto, nós passamos um tempo em Manaus, o senhor lembra? A aclimatação lá em Manaus, nós fizemos quase 15 dias, 30, e depois voltamos para o Rio para ir para Atlanta, né? Então... Por que a gente foi para Manaus, doutor Roberto? Por que nós fomos para Manaus aclimatar? Porque era o clima mais próximo de Atlanta, né? Um clima quente e úmido, que era semelhante à floresta, que nem Atlanta é uma floresta também, hoje está desmatado. Era o clima mais semelhante a Atlanta. Então, justamente para essa adaptação, para a gente não sofrer tanto com a aclimatação. E foi um fator muito positivo. Comemos muito churrasco de peixe lá em Manaus, né? Ficamos hospedados na vila lá do atletismo, e
a parte de alguns atletas que não tinham feito até o tratamento, a gente teve o apoio da universidade, com um amigo, doutor Antônio Carlos, em que muita doutora Tânia, aí, é um prazer revê-la aí, o mosquito do lado. E alguns atletas até que tinham um problema dentário, a gente teve que arrancar atleta, fazer uma isodontia de 5, 6 dentes antes de chegar em Manaus, teve alguns que foram, os pontos foram retirados em Atlanta. Chegaram Banguela. Exatamente, mas foi uma coisa, assim, muito marcante essa aclimatação em Manaus, e foi muito positivo, né, e quando nós chegamos em Atlanta, né, tivemos também esse apoio de Pelé também na Casa Brasil, né, quando teve aquele encontro lá com o prefeito da cidade lá, e quase que vai abaixo também, todo mundo saindo para bater foto, pedir autógrafo com Pelé, e um cara espetacular, enquanto tinha... O senhor sabe, o senhor é a pessoa que mais coisas do desporto das pessoas com deficiência tem, eu acho, guardadas. O senhor tem aí uma camisa. E está aqui o mascote, né, de Atlanta, né, a Fênix, a águia, está aí. Não, a camisa. A camisa aqui foi... Nós fomos patrocinados pela Nike, né, no 45 do segundo tempo. Então, doutor Roberto, essa na manga aqui, ó. Essa vírgula aí fazia uma diferença fundamental, porque essa vírgula aí era usada pelos atletas de ponta do mundo. Exatamente. E isso sabe que o senhor e dava um status muito grande à nossa delegação, né? O senhor falou de Pelé aí ainda há pouco. Eu já contei essa história aqui outras vezes, mas vou contar de novo, porque é sempre bom a gente relembrar. Eu quando fui indicado para presidir o Comitê Paralímpico, em fevereiro de 1995, Pelé já estava ministro. Pelé foi convidado para ser ministro. Naquela época era o INDESP, né? Era o Ministério Extraordinário do Esporte. Tinha o Ministério Extraordinário do Esporte e o INDESP era o braço executivo do INDESP. E eu pedi uma audiência para Pelé. E Pelé me recebeu, não vou me esquecer nunca mais, porque ele me recebeu no dia do aniversário da Tânia, da minha mulher, 18 de abril. 10 dias antes do meu encontro com Pelé, as minhas pernas não paravam de tremer, doutor Roberto, porque eu ia estar frente a frente, não com o ministro, eu ia estar frente a frente com a personalidade do mundo do futebol, do esporte, né, com Pelé. E eu, então, fiz um desafio ao Pelé, eu não sabia o que falar para ele, vou pedir um dinheirinho para levar a delegação para a Olimpíada, isso é muito pouco. E eu resolvi, então, fazer um desafio ao Pelé. Eu digo, ministro, o senhor me desculpe, mas nós não precisamos do ministro. O Brasil já vai à Paralimpíada desde 1972, já ganhou medalha em todas as edições, com exceção da edição de 80, e a gente precisa do Pelé. Nós precisamos da figura do senhor para virar uma página aí do esporte das pessoas com deficiência. E, imediatamente, assim, ele impactado com aquela história, né? Eu não sei se ele ficou em dúvida se me apontava a porta, o caminho da porta. Ou abraçava a causa, né? Ou abraçava a causa. E ele, Deus quis que ele abraçasse a nossa causa. Mas aí, voltando... Só tem uma camisa aí, mostra a camisa aí, a camisa que era o mote. Não, a outra. Sim, a outra está aqui. Você gostava, tanto do jogo de Atlanta como de Sydney, você gostava de ter os dizer, o homem que supera, né? O homem que supera suas limitações... Também supera limites. Também supera limites. Aí você falando em Pelé, mas a gente teve um lance muito importante, foi em 95, os primeiros Jogos Paradesportivos em Goiânia. E Pelé levou todas as delegações através do comandante Rolim pela TAM, né? Os jogos marcados para começar, sei lá, 9 horas, ele só chegou 2 horas da tarde, todo mundo desmaiando lá com fome, inclusive ele foi Gladys, que estava na ambulância, e
eu fui lá perto de Pelé, aí eu digo, ministro, um atleta nosso passou mal, queria bater uma foto com você, ele está lá na ambulância, os seguranças ficaram tudo maluco, ele atravessou o campo e foi lá na ambulância para bater uma foto com o Gladys. Então, um cara que marcou muito a gente, e lá em Atlanta, na abertura dos jogos de futebol de 7, Brasil e Estados Unidos, atrasou muito, e ele foi dar o pontapé inicial e aquela grama sintética, tinha molhado a grama, e ele foi chutar e caiu literalmente. E Odi, que estava filmando, disse, ganhei a pegadinha do Faustão. Depois chegou a segurança, pediram a fita e nós... Odi, não... Roberto, ele invadiu a pista para receber a área. E aí, em termos de resultado, lembro que lá em Atlanta, a primeira medalha que nós ganhamos foi com bola, né, lá de Recife. Isso. Foi reclassificado, não voltou mais nunca. E tivemos uma medalha marcante. Uma foi com o Caco, né, que na eliminatória tinham 3 atletas no ranking melhor do que ele. Na eliminatória, um já foi desclassificado. Na segunda eliminatória, outro foi desclassificado. E na prova final, ele chegou em segundo. E quando foi o resultado, ele tinha ganho a medalha de ouro, que o cara também tinha sido desclassificado. Então, foi uma medalha muito marcante. E a outra foi do Tenório, né, no judô, que ganhou desde... A primeira medalha, né, do Tenório. E ganhou de Atlanta até todas as Paralimpíadas que ele participou. Então, um atleta que realmente marca a gente. Foi a primeira competição também de Paralimpíada da Harumi, né? Foi com 15 anos, muita recomendação da mãe dela. Mas foi uma coisa muito marcante também, em termos de resultado, né? E adaptação que a gente teve em relação a esse jogo. Foi a primeira vez que foi até a TV Cultura, com o Norton, né? Que era um repórter, alguns... Aí nesse, né, foi, eu acho que o estado de São Paulo, né, então foi uma coisa muito marcante. E já tinha o Alberto correu por fora aí, o próprio Renalcho, né, que apoiavam aí. O Alberto não foi a Atlanta. Ele foi, mas não ficou foi por não fora. Na delegação, Isso. Mas depois o Alberto começa a chefiar delegações em 98, né, o Alberto foi que quando nós fomos lá para Birma, e foi a primeira competição também, né, do presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o André Passo, né, que era estagiário lá no Comitê Paralímpico, lá em Niterói, e foi como intérprete e saiu de, vamos dizer assim, estagiário para presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico das Américas, e hoje Comitê Paralímpico Internacional, uma coisa que gratifica muita gente. Essa delegação, nós tivemos muito problema lá em 90, no atletismo, que teve uma mudança também de classe, todo mundo subiu uma classe, um dos atletas, inclusive o Fernando, eu fiquei no mesmo quarto com o Alberto, nós brigávamos toda noite, que não contando lá, e o Fernando, esqueceram de colocar ele na categoria 7, ele competiu na classe antiga, ganhou a medalha, e Alberto obrigou, foi lá devolver a medalha, Alberto, não devolve mais, que ele não vem mais nunca, depois até, acho que ele até tentou processar o comitê, né, foi uma coisa... assim, uma delegação muito grande, e tivemos o Sandro Alex, né, um atleta lá intelectual, que foi parar lá no hotel, dentro do hotel, estava vendo um concurso de Miss, quando olhou, ele estava lá no meio das Miss. Então, fenomenal, na prova dos 400 metros, ele estava uns 100 metros na frente, e nós estávamos, assim, naquela reta de chegada, ele parou para cumprimentar a delegação brasileira, e ainda conseguiu chegar em terceiro, e tinha sido prometido a ele até um sapato inglês, Alberto fez lá a cota para pagar ele. Foi uma coisa muito marcante, mas assim, uma delegação muito grande, tivemos problema lá, que tinha já... Eram 40 atletas, doutor Roberto. E a da delegação... quando nós chegamos à noite, foi eu e o Alberto, para ver se conseguia o local da organização, rodamos lá e ficamos perdidos, e não encontramos o local da organização. Mas foi assim, muito marcante também, e aí me chamou a atenção a evolução das próteses, né, do atletismo. Teve uma evolução muito grande, minha irmã cidade já bastante adaptada, tivemos lá um atleta que levou a esposa lá, e teve no hotel, ia pagar, depois falou que tinha perdido a carteira e tal, e ela querendo ver o programa do Ratinho, né, muito interessante. Então, essa época era a época do início, né, da consciência dos atletas, né? O senhor lembrou aí um pouco de Atlanta, né, antes de Birmingham. Eu, em Atlanta, eu fiz questão de dar um prolabore, né, para todos os atletas e uma premiação por medalha.
Em Atlanta. Em Atlanta, não sei se eu $800. $800. Dei $800 de E o prova. dólar valia menos do que o real. E nós tivemos um problema quando a gente foi, só tinha direito de levar aquela bolsa, estava lá no regulamento. Foi um diretor da Varig, foi conosco em Atlanta, com a Delta, e quando nós chegamos lá, não deu o meu caminhão baú, né, de bagagem nossa. E no final, na última semana, voltava para vir com a nossa delegação. E faltando aí ser uns 5, 6 dias, ele chegou lá, e um dos atletas, Ivanildo, lá de Recife, né, aí foi falar com ele, Gênesis, alguns atletas, eu estava querendo comprar uma televisão, comprar um eletrônico aí, mas disse só pode levar um volume. Eu disse, olha, não tem limite de bagagem, eu mando deixar na sua casa. Então, aí foi uma festa, todo mundo na Best Buy, inclusive hoje um do ministério lá, né, que está lá com o presidente lá, que é o Canoeiro, né, que falava bem inglês e foi com os atletas lá e trouxeram o carro da Best Buy até o metrô e queriam entrar com o carro no metrô, a polícia chegou, foi uma confusão grande, ele só o que falava inglês era ele, conseguiu se liberar para devolver o carro. Então, são as coisas que marcaram muito a gente. E o Canoeiro, doutor Roberto, hoje é alta figura da República. Exato. O Ministério da Justiça. Mas o senhor sabe que, então, era o início da consciência dos atletas, né? O senhor falou aí, não preciso citar nome de absolutamente ninguém, mas eu tive, o senhor sabe disso, alguns problemas, né? Com alguns atletas, e eu era tido assim como explosivo, né? Um cara nervoso, mas é porque eu queria era dar um senso de responsabilidade, né? A esses atletas. Tem um dos atletas que já vinha de Barcelona. Ele é descoberto um pouco antes de Barcelona. E eu, em Barcelona, eu era presidente da Associação Brasileira de Desporto de Amputados. E nós nos hospedamos no Cefam, aqui no Rio de Janeiro. Isso. Ficamos várias vezes no Cefam, a Escola de Educação Física do Exército, e várias nos uns dias antes de ir de embarcar, porque a gente tinha que ver os uniformes, enfim, uma série de coisas. E esse atleta, ele era considerado bambambam. Mas, amor, só lhe interrompendo aí, lembrando a história folclore, a gente para embarcar lá para Birma, a maior confusão, porque estava faltando um par de tênis ali de um atleta que era a Sueli, e ninguém encontrava. Alguém pegou, né? Mas aí esse menino chega no Cefam com sua malinha e ele era tido como o bambambam da natação, do ciclismo, e eu fui recepcioná-lo, porque ele era amputado. Aí ele virou-se para mim e disse assim, é aqui que a gente vai se hospedar? Eu falei, aqui. Beliche de cimento, aquele colchãozinho fino. Falei, nós vamos nos hospedar aqui. Ele disse, não. Eu sou um atleta que não posso me permitir ficar num lugar como esse. E eu disse para ele, deixa eu dizer um negócio para ti. Aqui, você está na cidade do Rio de Janeiro. Tem hotel de tudo quanto é estrela. Tem hotel de 5 estrelas, 6 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2, estrela nenhuma. Tem o Cefam. Você fica à vontade. Você pega sua bagagem, sua mala e pode ir para onde você queira. Apareça aqui no dia da viagem. Mas eu queria te alertar para uma coisa. Você lá em Barcelona, eu costumava olhar os papéis, né? A gente não tinha internet ainda, mas eu olhava os papéis. Você lá em Barcelona, na natação, você não passa da série. Ele era S10, S9, S10. E no ciclismo, você vai comer poeira. Então, aquiete-se. Não fique achando que você é o bom.
Depois, em Atlanta, ele me causou problema de novo. Ele e Sueli. Então, mas aí quando a gente foi embarcar para Atlanta, se você não lembra, a gente passou no corredor polonês cheio de bar, menina, tudo distribuindo batata, né? Você não Mas deixou isso pra trás. pelo menos comia a batata, né, hein, doutor Roberto? É verdade. E Atlanta, quer dizer, para o seu ter, quer dizer, para a gente ter, né, quem está nos vendo aí, o nível dos nossos atletas o prêmio da medalha, eu dei arrumei um dinheiro lá com o Pelé, era $500 por medalha de ouro, $300 por medalha de prata e 200 E 100 para o bronze. Não, 200. Esse problema do prêmio, a gente teve problema também em CID, que você prometeu de dobrar e não conseguiu a verba. E, na realidade, pagou 400 e houve vamos dizer assim, um tumulto dos técnicos lá e quase manda uma metade embora. A gente foi convocado lá da vila para ir com o Alberto para o hotel para decidir e tal, e deu uma advertência e não mandou ninguém embora, porque o coração de Alberto é muito grande, né? Então, tivemos em vez de 800, baixou para 400, que era para dobrar. Mas, oi, doutor Roberto, eu não sei se o senhor se lembra, a gente teve na Casa Brasil, que o senhor já falou aí. Tivemos em Atlanta, tivemos em Sydney também. Em Sydney também. Aí, esse atleta, um dos atletas que ganhou medalha de ouro, ele não apareceu na coletiva de imprensa. Em Atlanta. Em Atlanta. Um dia antes da gente voltar para o Brasil, e um dia depois do término dos Jogos, eu chamei uma coletiva para apresentar os medalhistas, estava lá... Uma chefe lá, que era a Tereza Amaral, né? A professora Tereza era a chefe. E esse rapaz não apareceu, e aí aconteceu o seguinte, a professora Tereza, como chefe da delegação, me pediu para que eu desse os $500 que ele fazia direito, para que ela levasse para ele, porque ele tinha saído para fazer compra, alguma coisa assim. Eu disse, não, professor, eu não vou dar o dinheiro à senhora, eu vou entregar o dinheiro a ele. Assim que eu o encontrar, eu vou entregar o dinheiro a ele após a explicação que ele me der. Se ele me convencer de que é justo que ele não estivesse aqui, eu dou os $500 a ele. E ele esperou, não sei se o senhor se lembra, eu embarquei a delegação para voltar ao Brasil, ia ficar em Atlanta para desmontar a Casa Brasil, e ele me esperou no aeroporto, lá dentro já na área de embarque. Estava o Adi da Varig, tinha uma roda grande, né, de pessoas. Estava todo mundo lá no restaurante. Ele esperou eu chegar perto e disse assim, cadê meus $500? Eu disse, está comigo. Vou lhe entregar assim que você me contar por que você não apareceu na coletiva. Ele virou-se para mim e disse assim, o dinheiro não é seu. Eu falei, tem razão. O dinheiro não é meu, mas eu sou o guardião do dinheiro. Só vou lhe entregar assim que você me contar o porquê que você não apareceu na coletiva. Ele disse, você faz o seguinte, você faz um canudo com os $500 e pode introduzir o canudo. Eu digo, rapaz, mas que abusado, hein? Falei, ô amigo, deixa eu dizer um negócio para você. Eu não vou ter dificuldade nenhuma, porque vou fazer isso mesmo, um canudinho, e pronto, acabou. Entendeu? Agora, você vai ter mais dificuldade que eu, porque eu queria que você fizesse o mesmo com sua medalha. Recomendo isso a você. Pode pegar sua medalha. Aí você falando em classificação, né, nós tivemos também o Parapan lá do México, que foi muito bom em termos de resultado, né? E tivemos o fenômeno lá do Luiz Silva, que ganhou todas as provas, né? E quando chegou em si, também foi reclassificado um atleta com uma formação congênita. Acho que os cotos cresceram, quer dizer, até hoje a gente não tem uma explicação. Tem. E conta para o senhor. E como tivemos, né, depois lá, já no... Com Clodoaldo.
Clodoaldo Indurba, que ele subiu de classe e o Daniel desceu de classe, né? Que foi reclassificado para a PAN de 2007 e teve a reclassificação definitiva em Pequim, né? Então, vamos ter agora de novo com o Daniel, né? O Daniel vai mudar de classe. Nesses últimos tempos, o Daniel e o próprio André Brasil, né? Então. André Brasil, o William Bonner disse na televisão: você não é deficiente. Mas vai fazer E a gente sempre teve problema na aclimatação para. Ô, doutor Roberto. Nós tivemos o problema da denúncia de Clodoaldo também, né? Deixa eu contar essa história para o senhor aí do Luiz Silva. Bom, a gente foi para o México, né? O senhor falou aí, uma delegação imensa, né? Eram 160 atletas, 240 pessoas, fechamos aquele hotel lá, né? Hotel lá perto do aeroporto. Tínhamos até cozinha lá para nós mesmos. E eu, um ano antes, em 98, fiz o paradesportivo, nós fizemos, né, o paradesportivo aqui no Rio de Janeiro, no Célio de Barros, no Maracanãzinho e no Júlio Delamare. A natação e a abertura foi no Júlio Delamare. No Júlio Delamare. Trouxe até uns atletas, acho que da Inglaterra. Trouxe, de vários, porque virou Open. A natação e tivemos o lançamento do campeão, né? Isso, com Chitãozinho Chororó. Vai falar aí desse negócio. Aí eu convidei a chefe da classificação nacional para vir ao Brasil para fazer a já teve uma reunião, só lhe interrompendo, no México, fez uma reunião com a Nigrin, lá no hotel, sobre essa classificação que nunca batia, né? Pois é, então. Aí eu a convidei para vir antes, isso em 98, nunca batia, lá no México teve essa discussão com ela, comandada pelo senhor, pelo Alberto, enfim, pelas pessoas. E eu a convidei para vir, mas ela não podia. E ela mandou a Jane Burke, que era a segunda pessoa da natação no mundo. E aconteceu um problema, infelizmente, que o PTA, naquela época era PTA, né? Não tinha esse negócio de internet, nem nada. Ela tomou um voo em Sydney, chegou a Los Angeles para fazer a escala, para vir para o Rio, e quando chegou em Los Angeles, a American Airlines não tinha a passagem dela para o Rio. E ela ficou lá, e ficou aquela confusão, e a dona Anne Green ficou enraivecida comigo, porque achou que a responsabilidade era minha, que eu tinha feito uma sacanagem de não deixar com que a Jane Burke viesse para fazer a classificação, porque eu queria fazer a classificação em 98 já definitiva do Luiz Silva. E aí, quando chega em Sydney, um dia antes da natação, da abertura da Paralimpíada, ela reclassifica o Luiz Silva. Botou o Luiz Silva de S4 para S5. E eu tinha dito para a imprensa toda, levamos, foi muita gente da imprensa naquela época. 27 jornalistas. O cara vai ser o fenômeno aqui de Sydney, vai ganhar todas as medalhas e tal, não sei das quantas. Ela reclassificou para não ganhar medalha alguma. E eu falei com ela, eu chamei a Beth Matos, né, que falava inglês. E Patrícia e Beth como classificadora naquela época. Pois é, e eu chamei a Beth para me ajudar na tradução e falei com Dona Anne Green. Dona Anne Green, como é que a senhora pode fazer um negócio desse? Reclassificar o garoto um dia antes do início das provas? Tem aqui 27 jornais do meu país, os mais importantes. Ficou aqui a TV mais importante do meu país, que era a TV Globo, estava lá, continuou em Atlanta. A senhora vai reclassificar o garoto para não ganhar mais nada? Ela disse assim, é assim mesmo, não tem jeito, vou reclassificar. Mas era a mesma equipe que classificou no México, interessante. Eu disse, mas dona Negrin, eu gastei não sei quantos milhões para vir aqui. A senhora não pode fazer isso. Ela disse assim, isso é um problema seu, eu sou voluntária. A chefe da natação do mundo
do paradesporto, do esporte paralímpico, era voluntária, doutor Roberto. E para a CID, né, a gente continuou aquelas avaliação pré-participação lá com a Escola Paulista, tivemos o controle, fizemos um convênio com o professor De Rose do controle de doping, todos os atletas que iam viajar para a CID, e tivemos, como a gente está numa fase de pandemia, lembro que naquela época estava acontecendo lá uma gripe australiana, e nós conseguimos, né, um convênio, a vacina, e todos os atletas, toda a delegação, né, tanto olímpica como paralímpica naquela época, foram vacinadas com essa cepa australiana. Foi uma coisa muito marcante também da delegação. Doutor Roberto, mas o senhor disse uma coisa extremamente importante. Nenhuma delegação foi a Márcia aí, profissional. O professor Bi está aí também. Márcia foi muito fundamental em Atenas, né? Ficou lá na Tenório. Nós fomos com a delegação limpa. O senhor, que é um especialista em doping, nós levamos todo mundo lá para o doutor De Rose. De Rose, Henrique Eduardo De Rose. E outra coisa interessante lá também, nós, no último jogo, na véspera da convocação, foi o jogo no Rio também, e o último atleta a ser pescado foi o quem? O Delfino, né? O Delfino foi o último atleta a entrar na delegação, e quando ele chegou lá, teve uma lesão muscular grau 2, né? Foi a primeira vez que até nós usamos a ressonância para avaliar atleta, que foi um caminhão que foi dos Estados Unidos, ficou na porta da vila ali da Policlínica, e foi constatado que ele tinha uma lesão grau 2, ficou internado, o Odi, que naquela época de físio foi Odi, a Adriana, que foi a última a entrar também, e foi a Ana Paula. O senhor sabe onde anda o Odi? Ele está na seleção lá, né, na CBF, né? Então, aí ficou o Delfino ficou internado, e na eliminatória ele foi em primeiro lugar e ganhou a medalha de prata. Então, foi uma coisa marcante também que a gente teve, né, em relação a um atleta lesionado, que entrou e não tinha nem... Depois virou um atleta profissional, então uma coisa muito marcante também. Uma coisa interessante também, a Ana Paula, que foi como físio em 2000, em 2004, para Atenas, ela foi jogando, né, no vôlei sentado. Então, uma coisa que também marcou. E lá em Atenas, nós tivemos... Doutor Roberto, desculpa, mas o senhor teve com ela no vôlei em 2003, em Mar del Plata. Em Mar del Plata, no Parapan, lá de Mar del Plata. Porque nós não classificamos. Isso. Então, é isso mesmo. Então, ela estava lá em Mar del Plata como atleta, que marcou também muito a gente, né? Saiu dos Parapan 99, 93 lá em Mar del Plata, 2007 no Rio, que foi o Brasil, foi campeão geral, fizemos uma aclimatação lá na AMAN, e 2011 lá em Guadalajara, no México, né, e 2015 Toronto, e agora o último lá em Lima, né, 2019. Mas lá em Atenas, nós tivemos lá, na primeira semana lá, o Tenório, né, teve um trauma no joelho, uma torção, e ao fazer os exames foi constatado que ele tinha uma lesão de menisco, ficou internado, aí a Márcia apareceu, ficou o doutor Ezio 24 horas com ele e a Márcia, até a refeição ia fazer para lá, e o interessante, gratificante, que no final ele ganhou, né, também a medalha de ouro. E antes, em Brasília, nós tivemos um atleta lá do judô também, não me lembro o nome dele agora, Dinato, eu acho, que também teve um trauma no ombro e a gente não tinha opção, ou cortava ele, 2 atletas tiveram luxação de ombro na aclimatação lá em Brasília. Assim, nós resolvemos levar e ele ganhou a medalha de prata, né? Em Brasília marcou muito, que a gente teve o desfile também de 7 de setembro, desfilou lá. Ficamos no tênis, né, professor? A academia de tênis. Academia de tênis, e foi uma coisa marcante, e a camisa que ninguém queria, né, o abadá, foi a camisa mais valorizada lá em Atenas, né, custando quase 50 euros, todo mundo querendo comprar o abadá que nós chamávamos. Mas Atenas marcou muito também, e nós estávamos empatados com o México, né, na final, e a última competição era do futebol de 5, foi a primeira vez que foi campeão, né, com o nosso presidente hoje, né, Misael, jogando. Na final, nós empatamos no tempo normal e na prorrogação com a Argentina, que tinha ganho na fase classificatória, e ganhamos nos pênaltis, então foi a outra medalha, a gente estava empatado com o México, e passamos, né, o México, né, em termos de medalha de ouro. Então, foi uma coisa muito marcante também lá no futebol de 5, nós tivemos, né, alguns problemas
em Atenas, né, que não tinha concluído totalmente, porque começou a ter um problema financeiro, e ao terminar esse jogo, nós vínhamos para o desfile, estávamos no ônibus e fomos comunicados que teve um acidente, o ônibus virou, e até tanto que o encerramento foi uma coisa bem simplória, né, assim, em homenagem às pessoas que tinham falecido, que iam acompanhar o jogo, mas também foi muito marcante lá Atenas, nós também tivemos a Casa Brasil lá, e depois já partiu, né, para Pequim, que eu acho que foi a competição, né, eu acho que Sydney já foi uma competição muito organizada, que foi uma vila construída, né, totalmente adaptada, todas as instalações, você conseguia acompanhar todas as modalidades, praticamente a 1 quilômetro da vila, e Pequim também, eu acho que foi a maior grandiosidade em todos os tempos, em todos os sentidos, né, eu acho que não vai ter igual o Ninho do Pássaro, né, lá, o estado do atletismo, então, o cubo d'água são as coisas que, em termos de gigantismo, em termos de organização, foi muito bom. Depois nós tivemos Londres, que também foi muito organizada, e o Brasil teve um excelente resultado. Rio 2016, né, que também foi a nossa competição em casa, que participou em todas as modalidades, né, a maior delegação, com 511 pessoas dentro da vila, 286 atletas. Então, marcaram muito também a gente aí, em termos de Paralimpíada. A última que eu fui foi a de inverno, também, Alberto estava lá, que foi na Coreia, em Pyeongchang, que é uma coisa também muito marcante, essa competição na neve. Doutor Roberto, se eu pudesse traçar um paralelo entre a primeira competição que o senhor participou em 1979, eram os quintos jogos, né, brasileiros em cadeira de rodas, né? Acho eu. Eram os quintos ou quartos jogos? Segundo, eu acho. Segundo ou terceiro. Não, é a segunda ou terceira? Eu lhe digo já, peraí. O senhor tem tudo. Tem aqui o certificado. Mostra ele aí, doutor Alberto. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Quintos Jogos Nacionais. Quinto. Que o certificado. Mostra aí. Quintos Jogos Nacionais. É que você falando desse jogo lá de Mar del Plata, que também foi a primeira vez que foi doutor Esos, né? Que encerrou a festa tocando piano, né? E está aí no comitê também até hoje. Lá de Atlanta, você vê como técnico, a gente teve o Rômulo Lazzaretti, que já era o técnico do ciclismo, né? O Ramon, que foi com a natação, o Amauri, né? Veríssimo. O Rômulo, pela primeira vez, foi a Atlanta. Isso, foi a primeira competição dele. E tivemos outras competições com ele lá na República Tcheca, que foi o Claudiano, que pediu várias vezes para ser reclassificado, caiu lá bicicleta com tudo lá, mas foi um fenômeno. O Claudiano é paralisado cerebral? A cadeira ficou toda empenada, ele na primeira, mudou a classe, ele reclamou tanto que Alberto pagou lá o cachê lá para ser reclassificado. Com essa queda, mudaram a classe dele. Doutor Alberto, o Claudiano tinha muita dificuldade de se expressar por causa da paralisia cerebral. Mas ele cantou, disse, eu vou cair, eu vou... Aí não deu... No teste lá, era meio inclinado assim, ele foi bater na parede do hotel, chegou lá todo mundo de socorro, achando que ele tinha morrido. Aí quando chegamos lá, eu avisei. É uma figura. Eu vou cair. Não, aí, diz que tem o Claudiano foi a um restaurante e pediu um frango. Eu quero o frango. Aí o garçom não entendeu nada. Repete aí, meu filho. Não, o Claudiano tem muita história, né? Ele falou umas 4 vezes, professor. Hein, doutor Alberto? Aí, no final das contas, ele perdeu a paciência, subiu em cima da mesa, fez assim... É uma figura.
Outra coisa que marcou muito naquela época sua ainda de presidente foi no Mundial de Tiro, que nós fomos lá em Santander, lá na Espanha, né, com aquela menina que era coordenadora, e teve um problema lá de Ezisa, lá com, que a gente ia pela aerolínea argentina, e teve que atrasar tal. Eu sei que nessa história o Bueno, que vinha lá acho que era o Bueno, que vinha lá do Paraná, foi se encontrar com a gente lá em São Paulo, e levou a arma dele na cabine, né, com o piloto. Só que perdemos a conexão lá em Madrid e dormimos lá no hotel. No outro dia, para embarcar, ele esqueceu de despachar. Quando o X era tanto carabineiro lá, a delegação toda cercada, foi uma maior confusão. E acionar a embaixada para liberar, e a gente ficou o dia lá preso e os atletas foram embora, né? Essas histórias, elas precisam ser contadas, né, porque são as histórias... Estou fazendo um rascunho de cada competição, né? Estou fazendo um rascunho de cada coisa que a gente vai lembrando e estou anotando aqui para ver o que vai dar esse caldo. Mas são coisas muito marcantes. Pois é, era muito difícil. Naquela época, por exemplo, você falou, por exemplo, que a gente foi para a CID, a gente mandou um ofício, né, para vários laboratórios para fazer doação de amostra, aqui até a própria Universidade Federal, ela tinha um laboratório que produzia medicamento, a Nuplan, nós também conseguimos vários medicamentos, então os atletas fizeram avaliação odontológica, acompanhamento na Faculdade de Odontologia com o doutor Alzair. Então, essas coisas realmente, por exemplo, muitas vezes você saía juntando amostra porque a gente não tinha dinheiro nem para comprar, né? Hoje, o comitê tem uma estrutura totalmente diferente, né? O marco que eu acho que do comitê foi o Rio 2016, né? A construção do CT Paralímpico, eu acho que foi o maior legado de todos os tempos, né? Em termos de jogos, tanto olímpico como paralímpico. E antes de ir para o Rio, nós fizemos uma aclimatação dentro do próprio CT, né? Que hoje nosso presidente Misael, né? Que saiu de campeão de Atenas e Pequim, né, 2004, 2008, para ser presidente, e hoje é uma diretoria totalmente com deficiente, o IORS, que já tinha ido convertido no Mundial de Aço, 2006, né, foi medalha também em Pequim, e medalha de ouro lá em Londres também. Então, são as coisas que marca a Edênia lá na comissão, né, na presidente do Conselho Fiscal. Presidente do Conselho Fiscal. Então, isso realmente, como o próprio Luiz Cláudio, que já foi vice-presidente, né, saiu de atleta para a parte ativa, né, não só da Bradecam, mas do próprio comitê, né, e, por exemplo, lá na competição lá em Birma, também quem estava como classificador era o Brandão, né, e o próprio Sérgio Coelho, né, eram classificadores internacionais do atletismo. Então, a gente tinha, vamos dizer assim, pouca gente que lidava com a classificação. Mas, assim, já evoluiu muito. Hoje o Brasil, acho que em todas as áreas, já tem pessoal competente. Eu tive muito problema com isso, doutor Roberto, então, porque quando a gente tinha muito pouco dinheiro, né, a minha opção era sempre pelo jornalista. Para divulgar, né? Marcou muito, né? As divulgações, realmente, do resultado naqueles períodos. As pessoas não compreendiam muito bem isso, não. Mas o senhor sabe que eu me sinto muito, assim, feliz, né? Porque, veja só, de 95, quando nós criamos o Comitê Paralímpico, a 2020, né? Nós estamos no começo de 2021, são 25 anos, né, doutor Roberto? Em 25 26. Anos... Hein? Para 26, né? Vamos para 26 esse ano. E esse ano faz 25 anos dos Jogos de Atlanta. A gente conseguiu façanhas que ninguém imaginaria, né? Quer dizer, nós todos, né? Não só a minha gestão, eu acho que o Comitê Paralímpico ele é um exemplo para muitas organizações de esporte. Eu fui presidente, deixei a presidência. Depois passou por Vital, né? E veio. Vital deixou a presidência, passou para Andrew. O que marcou muito, João, eu acho assim, você está falando que a gente não tinha. Você vê, por exemplo, o Mundial lá da Nova Zelândia lá,
que da natação, a gente levou uma delegação de 28, 30 pessoas, de última hora só tinha passagem para 6, né? E o chefe foi Alberto, que virou médico, fez tudo lá. Então, essa dificuldade era muito grande. E hoje você consegue se planejar e levar uma delegação maior. Então, e o marco inicial realmente foi a Lei Agnello Piva, né? Que fez esse diferencial de dar independência. E lembre que o percentual para o Comitê Paralímpico Brasileiro era muito pequeno, né? Mas mesmo assim, essa zero. estrutura. Doutor Roberto, o senhor sabe, são histórias que não foram contadas, mas quando começa a Lei Agnello Piva, ela começou em 99, no Senado Federal, iniciativa do senador Pedro Piva. O Comitê Paralímpico não estava na lei. O resultado do Código de Sydney, com o hino nacional, a bandeira brasileira hasteada no lugar mais alto do pódio, por atletas paralímpicos, né? Por os atletas olímpicos. E se nós tivemos a Rosinha, a Adria e a Harumi, né? Foram medalha de ouro. O Tenório ganhou a primeira medalha. Sim, Tenório. O Tenório é o concurso, né? Ganhou em todas as Paralimpíadas, né? Não precisa nem citar, é verdade. Mas nos Jogos Olímpicos, eles não ganharam uma só medalha de ouro. Ali foi realmente esse diferencial de divulgação de CID foi um marco muito grande, né? Então, além de ser os jogos mais organizados, né, naquela época, porque a estrutura foi toda construída para isso, né? Ainda teve esse resultado adverso dos Olímpicos que marcou realmente o Paralímpico. E você vê, deixa você comparar de Atlanta, quando eu comecei, você começou como presidente do comitê, até hoje, o Brasil só vem crescendo em termos de qualidade e quantidade das medalhas, né? Então, nós saímos de 34º, eu acho, 27º, para 27º, né, para 8º lugar no Rio, que já tinha sido 7º em Londres. Então, vocês vejam que, em termos de qualidade e quantidade, e o aumento do número de modalidade, né? Porque a gente falando do México 99, né, o Brasil podia ter ido para a Sydney com a equipe de masculino, nós estávamos ganhando o México com 15 pontos na frente, aquele técnico lá, não sei nem se ele era colombiano, de onde é que era. Venezuelano. Venezuelano, mudou a equipe todinha e nós perdemos o jogo, né? Perdemos, vamos dizer assim, a classificação. 2 pontos. Entendeu? Então, a gente estava com o jogo na mão e jogamos para o espaço, né? Então, assim, por exemplo, Atlanta foi a primeira vez que foi o basquete feminino, né? Aquela delegação lá. E uma coisa marcante também foi em Sydney os intelectuais, né? Nós tivemos lá o basquete intelectual e nós perdemos para a Espanha, que foi, no final, ficou em 3º lugar, e depois se descobriu, né, por um jornalista que estava infiltrado, que a maioria dos atletas não tinha nada de deficiência intelectual. Então, foi, vamos dizer assim, suspenso todas as competições com intelectuais e voltaram em Atenas, na modalidade de tênis de mesa. E uma coisa interessante, o Lucas, que foi para Sydney, né, quando ele voltou, morava, acho que lá em Santos, bateu com o carro lá no poste, ficou um ano em coma e voltou para competir lá em Atenas, né? Então, essas coisas que realmente chamam a atenção da gente. O doutor Roberto, então, minha avó dizia o seguinte: esse cidadão é um espírito de porco. Esse atleta espanhol, o nome é jornalista, o nome dele é Ribagorda. Ele é um espírito de porco, porque é um sujeito que se faz passar por pessoa com deficiência, integra uma delegação paralímpica, vai à Paralimpíada, ganha medalha de ouro, volta para seu país e diz: isso tudo é uma farsa, eu não sou deficiente. É bronca. Marcou muito também, porque a gente perdeu para a Espanha. Provavelmente o Brasil poderia ter sido, né, 3º lugar nessa Paralimpíada intelectual do basquete, que também não voltou mais, né? Mas o senhor sabe, doutor Roberto, o grande problema da classificação da deficiência intelectual, né, o senhor que é médico deve saber mais do que eu, né, disso. Mas eu me lembro de Sydney, eu fui poucas vezes à Vila.
paralímpica, porque era muito trabalho. Muito distante, né? E o hotel era muito longe. Muito trabalho também. Do centro. Mas, às vezes que fui, eu encontrei muitos deficientes intelectuais naquele centro de jogos que tinha lá, né? Estava começando A gente tinha lá, de intelectual, a gente tinha acho que 3, Anitta lá no tempo de mesa. Como ela era diabética, aí toda a vida ela ia fazer refeição e ia um técnico acompanhando ela para não comer muito, mas ela obedecia, depois dava uma voltinha, ia sozinha, comia tudo que tinha direito. Me lembro com a ela reunião. era forte, né? E ela era forte. Aí ela rodava a vila todinha. Eu sei que teve uma reunião lá que Alberto perguntou lá uma informação, ela disse, não, pode deixar que eu levo vocês lá. E sabia de tudo. Como a gente também, né, na volta, né, a gente fez uma adaptação fuso horário quando foi para Sydney, nós fomos, né, Buenos Aires, Auckland, Sydney, e na volta nós voltamos para Los Angeles, né, ficamos 1 dia e meio lá praticamente, enquanto a gente chegamos cedo e o hotel só começava depois do meio-dia, os intelectuais já tinham ido na Best Buy fazer as compras, já estavam de volta, quer dizer, de intelectual a gente fica, até que limite, né, assim, esses parâmetros para classificação. Então, fica uma área ainda muita dúvida, né, realmente. Né? Na classificação dos físicos, visual, a gente tem muito problema, quanto mais no intelectual, que é uma área muito limítrofe, realmente. Doutor Roberto Vital, chegando ao fim do nosso papo. Tudo que é bom dura pouco, né? Quer dizer, passa rápido. Eu queria dizer para o senhor que tenho muita satisfação, muito orgulho de ter tido a oportunidade de trabalhar com o senhor. O senhor está no céu, já falei, né? Manda lembrança. Trabalhar contigo em momentos importantes, né, do esporte de pessoas com deficiência. Queria aqui, eu acho que em nome do CBCP, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, né, que eu tenho agora a honra de dirigir, e acho que eu costumo dizer que o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos ele será mais uma janela de oportunidades, né, para as pessoas com deficiência, não tenho dúvida nenhuma disso. Nós estamos enfrentando um problema aí com a Caixa Econômica, mas nós conseguimos coisas assim inimagináveis, da mesma maneira que o Comitê Paralímpico, né, nesses 25 anos, nós criamos uma organização no dia 27 de julho, no dia 13 de agosto, a gente já estava com o estatuto, 12 de agosto, a gente já estava com o estatuto registrado, CNPJ. No dia 13 de agosto, 2 senadores da República fizeram emenda num projeto de lei para reconhecer e passar dinheiro, mas hoje a gente enfrenta um problema com a Caixa Econômica e a Caixa Econômica está entendendo que a gente só vai ter condição de botar a mão na grana quando aparecer a Lotex. Só que a Lotex não vai aparecer nunca. Não tem prazo. Mas nós vamos vencer mais essa batalha, porque para as pessoas com deficiência, né, para quem faz esporte de pessoa com deficiência, movimento de pessoas com deficiência, nada é fácil. Mas eu queria agradecer ao senhor, em nome do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, em nome das pessoas com deficiência, porque os serviços de saúde eles são extremamente importantes, são fundamentais, né, para a performance do atleta. Né? Se a gente não tem pessoas como você, como Tia Zaira, tantos outros que fazem parte dessa equipe maravilhosa de atenção à saúde dos nossos atletas, seguramente os resultados não seriam tão expressivos. Então, eu queria deixar aí a palavra final com o senhor, com você. Eu gostaria de agradecer desde o primeiro presidente, que foi você aí, com a doutora Tânia, né, como diretora médica, depois nós tivemos na sequência aí o nosso presidente eterno, Aldo Miklos, né, Vital, né, e todos os seus vice-presidentes, depois entrou o André, agora nós estamos já com o Misael, desejar sucesso nessa nova, né, nesse novo ciclo, né, que começou
vamos dizer, atrasado por esse adiamento aí. Os diretores técnicos que a gente teve, né, no comitê, desde o primeiro Menescal, né, depois veio o o Jorge Esk, né, então a gente teve vários diretores técnicos. Hoje, na Sérgio Coelho, não, Sérgio foi o Menescal, Sérgio Coelho, Esk, aí veio o Kleber, isso, aí foi nessa sequência aí, houve algumas mudanças, Tubi, e por aí vai. E tivemos também, vamos dizer assim, na parte de saúde, né, agradecer muito ao professor Silvio Moreira, e nós começamos, a doutora Isabel Madeira também, que é minha comadre, e hoje fizemos residência juntos, estamos juntos também, de oportunidade também de entrar para a academia, né, a Academia de Medicina do Rio Grande do Norte, a Academia de Reabilitação Brasileira, e hoje na área de saúde, né, a referência que a gente tem, que está comandando lá a parte médica no Comitê Paralímpico, sou muito grato a ele, o Ezio, né, que está aí desde os jogos lá do Parapan lá de 2003, né, lá em Mar del Plata, né, até hoje, né, e está comandando muito bem essa área de saúde, e a gente só tem aí um espaço muito grande para crescer. Infelizmente, com esse ano, né, de 2020, que é um ano para ser esquecido, né, tivemos essa pandemia que obrigou todo mundo, né, ficar em casa, parou todas as competições, e que realmente esse ano de 2021 seja um ano de esperança para todos, a gente consiga essa vacina, consiga superar e consiga ter os jogos aí, né, de Tóquio 2021. E agradecer a todos aí a paciência, o Alberto, que a gente está desde 98, um cara fenomenal, né, e continua lá como diretor técnico, o Jonas também, essas pessoas, é tanto nome que a gente termina esquecendo alguns, mas são pessoas sensíveis e sempre em prol, realmente, das pessoas com deficiência e em prol da grandeza hoje, que a gente diria que o Brasil é uma potência no esporte paralímpico e está entre o top 10 do mundo, então esse é um marco muito grande e fico grato a todos vocês pela oportunidade e ajuda que sempre deram. Muito obrigado, doutor Roberto. Antes de a gente terminar, agradecer também a Tânia, minha companheira, já estamos juntos há 41 anos. Porque Tânia também é uma das pioneiras nessa questão da saúde, né? Exatamente. Quando o sujeito queria jogar basquetebol com a pressão de 20. E aproveitar a oportunidade de agradecer também a família, a paciência, né, pela esposa Solange, de me aturar e viver muito tempo fora e acompanhando essas delegações, nunca reclamou. Tenho 2 filhos, né, o mais velho, Roberto Bezerra Vital, que também fez medicina, é neurocirurgião, casado com a doutora Rita também, e já temos 2 netas, né, uma com 2 anos de idade, Annalise, final do ano já vai para 2 meses, né, já temos a Laura, né, que é a segunda neta, e tem o filho mais novo, né, que ainda não tem, pelo menos oficialmente, né, o Renan. Então, eu agradecer toda a família, os irmãos, tudo, né, minha mãe, que ainda é viva, né, que está aí torcendo por mim, com 94 anos, vai para 95. Então, isso é muito bom quando a gente tem o apoio de toda a família. Estou falando os mais diretos, fora, né, o restante que a gente tem, e a vocês todos aí que fazem hoje o Clube Paralímpico e ao Comitê Paralímpico, que foi a célula mate de todo esse movimento, fora a ANDE anteriormente. Muito obrigado, doutor Roberto Vital. Fica aqui o nosso abraço, o abraço das pessoas com deficiência, o abraço do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, e eu tenho certeza absoluta de que nós seguiremos em frente. Não sei se teremos os Jogos de Tóquio, eu sou muito cético em relação a eles, mas Paris 2024, com toda certeza, já vivendo a nova normalidade, né? Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos também, um abraço virtual para todo mundo e que a gente supere essa pandemia e volte a ficar ao vivo e a cores e abraçar, né, pessoalmente a todos. Até quinta-feira próxima, com um novo Papo com o João. Nós vamos ter aqui conosco Gilson Ramos dos Santos, mais conhecido Doinha, contando muitas histórias
sobre o basquetebol. Nos encontramos... Famoso Don King, que estava em Atlanta também, Don King. Don King, famoso Don King, estará conosco na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então, forte abraço a todos, um feliz ano novo.